Queridos, vamos dar continuidade ao estudo no livro de Matitiahu, o Mateus. O livro de Matitiahu é uma mina cujo garimpo transformará a alma do explorador. Isso já está, inclusive, no site que está na internet, essa expressão. O livro Matitiahu é uma mina, aleluia, cujo garimpo transformará a alma do explorador. Nós vamos fazer uma pequena revisão, acrescentando alguns detalhes, uma vez que os irmãos aqui já são enriquecidos com as mensagens, com as informações que são inerentes ao projeto do Criador do Universo, nosso Pai. Aleluia. Nosso Pai. Vamos então a uma revisão. Capítulo 3. Capítulo 1 e 2 já fizemos algumas inserções assim, colocando detalhes, informações que são preciosas para quem quer se apoderar do tesouro. O capítulo 3, Yohanan aparece de repente. Vamos até dar uma olhada aqui para guardar isso, guardar no coração, quando estiver lendo ou quando estiver falando, para orientar os que querem entrar no reino, esse reino eterno. Quem é do reino sabe e verifica a ruína das nações. Parece que estão bem, de repente. Capítulo 3. Não sei se vocês já observaram isso, Parece que as nações estão bem e de repente. A diferença de quem está no reino de Yahuwah Elohim. Aqueles que estão, agora vai ser, de repente a coisa, o balão murcha. Versículo 1. E naqueles dias apareceu Yohanan, o imersor, pregando no deserto. Pregando no deserto de Judá. De repente, aqui no Matitiahu não fala nada a respeito, ele já começa assim. Aí você faz uma pergunta, mas como é que foi o nascimento dele? Se você está de posse só do livro de Matitiahu, que foi escrito para Yehudim, vai ficar meio perdido. Vai precisar de mais detalhes para compreender isso. Mas apareceu Yohanan. Quem é? Mas quem é ele? A resposta está onde? Onde? Se alguém perguntasse para você assim, mas quem é esse Yohanan que aparece aqui de repente? O que é que você diria para a pessoa? Você que é do reino, que está querendo ajudar, a pessoa que quer entrar no reino, e de repente aqui, Yohanan, aqui está falando de Yeshua, pelo menos aqui falou do nascimento dele. Mas esse Yohanan aparece aqui como? Quem é ele? Aleluia. Bom, a resposta está na Escritura. Eu vou dar alguns detalhes aqui, os irmãos se quiserem anotar, mas se não quiserem anotar também, depois poderão verificar o vídeo que vai estar à disposição dos irmãos. Mas quem anota, já fixa. No ano 3298, DA, 3299, no espírito de Yahuwah Elohim, quer dizer, no ano 3298 DA, o espírito de Yahuwah Elohim o mencionou. Mencionou quem? Mencionou algo sobre esta pessoa. Está escrito onde, pastor Mário? Vamos lá.
Ishaiah, capítulo 40. Isso aqui, quando o Espírito Santo falou isso, no ano 3298. Esse homem ainda não havia nascido. Ele vai nascer no ano 4010. Quem quiser fazer a conta, vê aí quantos anos se passaram desde que o Espírito Santo falou sobre esta pessoa. Olha aqui. E é sobre consolação. É quando o Espírito Santo está usando Ishaiah, falando sobre a consolação do povo de Israel. Consolai o meu povo, diz o vosso Elohim. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada. A sua servidão, a sua escravidão, o seu exílio é acabado, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão de Jeová por todos os seus pecados. E aí já temos, não é, lições, em dobro por causa dos seus pecados. Aí vem, versículo 3, diz o que aí? Aleluia. Voz do que clama onde? Quem é essa pessoa? Quando é que ele começa a pregar onde? No deserto de Judá. Por que ele começou no deserto? Porque ele conhecia a Escritura a respeito dele. Aleluia. Muito bem. Aqui temos que continuar com os irmãos assim. No ano 3298, depois de Adão, o Espírito de Jeová Elohim o mencionou quando falava sobre a consolação de Jerusalém, quando terminasse o exílio de Babel, que ainda iria ocorrer. Quando Ishaiah estava falando isso aqui, esse consolo a respeito do exílio, ainda ia acontecer o exílio, ainda iam ser levados para o cativeiro. Mas Jerusalém ainda estava fazendo festas, não é? E não estavam dando ouvidos à palavra do Senhor. Até um hino que fala sobre isso. Jerusalém, quando terminasse o exílio de Babel, que ainda iria ocorrer. Então aqui nós lemos esse texto, né? Capítulo 40 de Ishaiah, versículo de 1 a 3. No ano 3613, depois de Adão, essas datas que eu estou dando para os irmãos, sempre depois de Adão, não estou usando o calendário romano. Na escola bíblica passada, até usei esse calendário quando falei a respeito de Moshe. Quando eu dei a data 1525, essa data aí é relacionada com o calendário romano. Porque Moshe, no calendário normal que nós utilizamos, a data seria do nascimento de Moshe, 2485 seria o nascimento de Moshe. Mas vamos voltar aqui ao nosso assunto. Então, no ano 3613, depois de Adão, Jeová fala outra vez sobre ele, sobre Yohanan, desta vez sobre o Navi Malak, o que em português está Malaquias. Malak quer dizer mensageiro, Malak. Malaquias, mala de Quias, não sei. Hoje fala-se muito de malas, não? Mas é uma adulteração do nome. Vamos ver também esse texto. Malak, como está em português, é Malaquias. E quem estuda a Bíblia em português deve tomar muito cuidado, porque foram feitas muitas adulterações. Isso afasta as pessoas da realidade. Essas datas, por exemplo, que eu estou dando para os irmãos, ela não consta em nenhum escrito dos teólogos. Eles não colocam essas datas. Mas Malaqui
capítulo 3, diz aí no versículo 1: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo Yahová, a quem vós buscais. Olha só, virá ao seu templo o Senhor, como está em português, a quem vós buscais. O mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que vem, diz Yahová de Sebaot, Yahová dos exércitos. Então, queridos, olha só, por Ishayahu vai ser falado a respeito desse homem no ano 3298, por Malaque no ano 3613. No ano 4009, Zerariah foi informado que teria um filho e que seu nome seria Yohanan. Foi Gabriel, o mensageiro que assiste diante de Jeová, que falou para Zerariah a respeito deste assunto. Então, você vai ter um filho, sua mulher, Elisheva, terá um filho, te dará um filho, e você vai pôr o nome dele de Yohanan. No ano 4010, nasceu Yohanan, cumprindo-se essas palavras que foram ditas pelo Espírito Santo a esses mensageiros que transmitiram para a nação. Mas eles se descuidaram. São detalhes que eu estou acrescentando aqui para os irmãos, para que nós prestemos atenção. Quer dizer, este homem, Yohanan, qual é o caráter de Yohanan? Eu tenho uma pergunta. O caráter de Yohanan? Um homem nascido, instruído e dedicado para servir a Yahová. Um homem nascido no projeto de Yahová, por pessoas que serviam a Yahová, tanto o pai quanto a mãe, e vai ser instruído para servir a Yahová. Coisa que não é muito importante para muitos crentes, esse detalhe. Educar os filhos para servir a Yahová. Aí nós precisamos ter cuidado. Nós vamos então aí ver essa instrução que nós estamos fazendo afirmações, precisamos comprovar, não é? Nós estamos estudando o livro de Matitiahu, mas observe que, por não sermos Yehudim, precisamos de auxílio para compreender essas coisas que estão sendo ditas por Matitiahu. Então nós temos que lançar mão para nos auxiliar, temos que lançar mão. Já lemos aí Ishayahu, Malaque, porque eles eram os mensageiros de Yahová para a nação de Israel e para as nações do mundo. A nação de Israel foi criada com um propósito. E não foi o propósito humano. Ela foi criada para a execução do projeto de Yahová, o Criador. E por isso é que eles vacilaram muito. Mas cumpriram a missão. Através dos fiéis, a missão foi executada. Como hoje. Há muita gente por aí falando, mas o projeto de Yahová está sendo executado pelos fiéis, pelos que se consagram, pelos santos. Aleluia. Então vamos a Lucas. Lucas capítulo 1, para entendermos essa questão. O caráter de Yohanan. Capítulo 1 de Lucas. Precisamos o escrito de Lucas, porque Lucas não escreveu, o alvo de Lucas não era os Yehudim. Ele mesmo declara para quem ele escreve. Isso é importante que nós estivermos lendo para observar para quem foi escrito. Claro que para todos nós, para toda a humanidade, mas cada um tem a sua peculiaridade.
tem o seu destinatário. Então, Lucas, porque está escrevendo para alguém que não era Yehudi, ele dá detalhes e que são importantes para nós. Capítulo 1 de Lucas. Ele diz aqui, né, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes II, o rei de Judá, um sacerdote chamado Zerariá, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Aharon. O nome dela era Elisheba. Já tecemos considerações sobre esse nome aqui para os irmãos. E eram ambos o quê? Olha só que maravilha, né? Justos perante Elohim. Já falamos para os irmãos muitas coisas a respeito deste casal. Portanto, vou passar aqui, os que vão ouvir esta mensagem e não estão acostumados conosco, é preciso aprofundar o conhecimento a respeito deste casal. A diferença, não diz aqui que ele tinha um título X, Y, Z. Eles eram justos perante Elohim, vivendo irrepreensivelmente, quer dizer, sem taxa, não precisava de taxa, eram pessoas que tinham uma certa perfeição. E todos os mandamentos, irrepreensivelmente, em todos os mandamentos e preceitos de Jeová. Aleluia. E não tinham filhos, porque Elisheba era estéril. E ambos eram avançados em idade. Isso é para a sociedade de Israel, a gente sabe o que isso significava. Principalmente quando se lidar com pessoas que são invejosas, pessoas que são maliciosas e que gostam de julgar e condenar as pessoas a seu bel prazer. Já comentamos isso aqui com os irmãos, do opróbrio que era para Elisheba ser estéril na nação de Israel. Tanto que o próprio mensageiro fala sobre isso. Para aquela que diziam ser estéril. Até o versículo 7. Temos aqui esse casal que permaneceu fiel, apesar de enfrentar o que enfrentou na sociedade de Israel pelo fato dela ser estéril, porque está escrito que não haverá estéril entre vós. Aí depois fica aí dizendo que é santa, tá vendo? A palavra do Senhor diz que não é para estéril. Por que ela é estéril? Os julgadores de plantão não perdem uma oportunidade dessa. Louvado seja o nome do Eterno. Mas eles suportaram a prova. Muito bem. Agora vamos ver aí o relacionamento dos pais de Yohanan com Elohim. Aqui nesse mesmo texto diz no versículo 8. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Elohim, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo de Jeová para oferecer o incenso. Isso para muita gente, hoje, para muitos crentes, ele lê isso aqui, ele vai avaliar a importância disso. Oferecer incenso, muita gente até ia rir, bobagem. E toda a multidão do povo estava fora. Só ele entrou diante do Senhor. Estava fora orando, a hora do incenso. Toda a multidão fora e ele entra. Isso significa muita coisa para quem conhece a Escritura Sagrada. Então o mensageiro de Jeová lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zerariá, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Caiu temor sobre ele. Hoje muitos assim, eu vi um mensageiro, eu vi um anjo. Aí conta isso como se estivesse vendo qualquer coisa. E diz que viu, mas não tem nada para fazer.
Mas o mensageiro lhe disse: Zerariah, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Louvado seja o nome do Eterno. Tua oração. Quantos anos eles passaram orando? O que é que eles estavam pedindo? A tua oração foi ouvida, e Elisheba, sua mulher, dará à luz um filho. Lhe porás o nome de Yohanan. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Muitos se alegrarão no seu nascimento. Ia nascer muita gente naquele mesmo ano. Mas esse que vai nascer, vai receber esse nome, desse casal, vai fazer diferença na terra. Aleluia. Por que ele iria fazer diferença na terra? Olha o caráter dos seus pais. Olha o empenho dos seus pais no serviço. A perseverança dos seus pais a despeito de ler. Zerariah estava lendo constantemente, ensinando esses textos. Não haverá estéril entre vós. Imagine Zerariah ensinando essas pessoas, e no meio daqueles grupos, os julgadores de plantão, aliás, olhando para a cara de Zerariah, e ele ensinando: entre vós não haverá estéril. Aleluia. Será que ele iria passar rápido quando chegasse nesse texto? Mano, não vou ensinar isso, porque todo mundo vai ficar rindo da minha cara. Aleluia. Ele não deixava de ensinar a palavra do Senhor, porque há algo escrito sobre isso. Mas vamos em frente. Eu estou aqui analisando com os irmãos o caráter dos pais de Yohanan. Vamos aí no mesmo texto, versículo 39. E naqueles dias levantando-se Miriam, vamos ver como está aqui, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zerariah, e saudou Elisheba. E aconteceu que, ao ouvir Elisheba a saudação de Miriam, a criancinha saltou no seu ventre. E Elisheba foi, o quê? Cheia do Espírito Santo. Aleluia. E exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. Quem que está cheio do Espírito Santo para falar isso? Como é que ele ia saber que Miriam estava grávida? Aleluia. E de onde me vem isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. E ela ainda diz assim: bem-aventurada a que creu. Como é que Elisheba ia saber que Miriam estava grávida? Porque ela creu numa mensagem. Pois hão de cumprir-se as coisas que da parte de Jeová lhe foram ditas. Eu queria saber isso. Aleluia. Veja a importância de ser fiel, de ser temente a Jeová, de preservar a obediência e perseverar na obediência no serviço do Senhor. Aí também temos, então, a educação do menino, não é? Capítulo 1. Aí no mesmo capítulo, o Senhor, quando estava falando para o mensageiro de Yahová, nosso pai, quando estava falando para Zerariah, ele dá a instrução a respeito do menino, versículo 13. Voltemos aí ao versículo 13. Mas o mensageiro lhe disse: Zerariah, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Elisheba, sua mulher,
dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Yohanan. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante de Jeová. E aí temos que... As pessoas que são grandes aos olhos do mundo, mas são insignificantes aos olhos de Jeová. Isso é preciso perceber. Aquela inchaço, né? Aquela coisa, parece grande, mas são insignificantes. Nós vamos ver isso posteriormente. E não beberá vinho, nem bebida forte. Essa palavra vinho, yain, não beberá yain, nem shekar, quer dizer, licor, bebida alcoólica, shekar. E será o quê? Cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Quer dizer, o mensageiro falou isso para Zerariah. E você vê que quando Miriam chegou na casa de Elisheva e saudou, a criança saltou de alegria. Quer dizer, ela foi cheia do Espírito Santo e transmitiu para... que era o seu corpo, estava fazendo parte ainda do seu corpo, aquela criança que ainda não tinha nascido. Então, a criança já foi ali cheia do Espírito Santo. Olha a comunicação do Senhor Yeshua com Yohanan. Yohanan estava com 6 meses no ventre da mãe e o Senhor Yeshua estava com uma semana, vamos dizer uma semana, no útero de Miriam. Os dois se comunicam. Aleluia. A educação no reino de Elohim é completamente diferente da educação no mundo. O que é que o mundo segue que chamam de educação? E aqui, queridos, o versículo 16 fala sobre a missão. E converterá muitos e fará retornar muitos dos filhos de Israel a Yahová, seu Elohim. E irá diante dele no espírito e virtude de Eliarro, para fazer retornar o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar para Jeová um povo bem disposto, quer dizer, bem disposto a servi-lo. Se você não é uma pessoa disposta a servir o Senhor, então ainda não entrou no reino. Tem muitos crentes que têm muitas disposições para muitas coisas, menos para servir a Yahová. Para qualquer coisa ele sabe, me influencia, tá? Mas para servir o Senhor, eu não sei o que é que o Senhor quer para mim. Irá diante dele no espírito virtude de Eliar para fazer retornar o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar para Yahová um povo bem disposto. Bem, essas são considerações, eu estou falando de considerações desse homem, o caráter deste homem. Quer ver, no final nós vamos ver aí, a respeito ainda de Yohanan, como é que ele vai ser educado? Isso aí nós falamos no nosso encontro passado. Vamos ver aqui no final, quando ele foi cheio do Espírito Santo, Zerariah foi cheio do Espírito Santo quando perguntaram acerca do nome do menino, tal, aí que ele pediu uma tabuinha para escrever, porque ele estava mudo, não podia falar. Então ele escreveu o nome do menino, todos ficaram espantados. E aí então a língua dele se soltou, estava presa. Estava lá não podia falar. Aleluia. A língua dele se soltou. E diz aqui que ele foi cheio do Espírito Santo. Versículo 67.
E Zerariah, o seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo. Ele começa aqui a falar sobre o Senhor Yeshua. Bendito Yahová Elohei de Israel. Elohei Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Veja que ele, ao invés de falar sobre o filho, está falando sobre o Mashiach. Nessa ocasião, Miriam estava com 3 meses de gravidez e ela não estava lá. Naquela reunião, ela não estava ali, que ela retornou. Ou podia até ainda estar presente, porque ela ficou com Elisheva ali durante um período. Ela só vai voltar. É possível que ela estivesse ali naquela reunião. E 3 meses de gravidez, aí Zerariah vai falar, cheio do Espírito Santo, fala sobre Yeshua, que estava no ventre de Miriam. Aleluia. Naturalmente que tinha muita gente falando muitas coisas, conversando seus projetos, mas não sabia que Miriam estava grávida do Mashiach. Naquele grupo ali, só quem sabia? A própria Miriam, Elisheva, que quando Miriam a saudou, e naturalmente Zerariah, né, que está ali, né? E agora ele vai falar sobre o Mashiach, que estava no ventre de Miriam. No versículo 76, é que ele vai se dirigir ao menino, que estava agora com 8 dias, porque isso ocorre no dia da circuncisão da criança. E tu, ó menino, serás chamado Navi do Altíssimo, porque has de ir ante a face de Jeová a preparar os seus caminhos. Aí ele está falando cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é diferente de uma pessoa cheia de vaidade, querendo se passar por cheia do Espírito Santo, querendo chamar a atenção sobre si. Veja que Zerariah não chama atenção sobre si, ele chama atenção sobre o Mashiach e sobre Yohanan. Aleluia. Que lindo, né? Bendito seja o Eterno. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Elohim, com quem o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. É impressionante essa expressão a fim de dirigir os nossos pés, porque ele sabia que aquele menino ia ser o mensageiro, pelo caminho da paz. E aí, então, Yohanan foi levado para as academias, foi levado para praticar uma série de... Não é? E estava lá naqueles banquetes para aprender a saber como tratar, aquela coisa da etiqueta, não é assim? Não? Como é que ele cresceu? Então, versículo 80, o que é que está escrito aí? E esteve nos desertos, até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Yohanan foi educado de tal maneira que ele não convivesse com as pessoas do mundo, para não se contaminar, não receber palavra, porque a palavra influencia. Ele não podia beber vinho. Aí alguém, mas isso aí é... eu, por exemplo, não bebo vinho. Não bebe vinho porque não gosta é uma coisa. Agora você vai viver numa sociedade como a sociedade de Israel, que era campeão em fabricação de vinho, e do vinho que exportava, porque era uma produção de vinho especialíssimo o vinho de Israel. E eles eram consumidores de vinho. E fazia parte até dos sacrifícios ter o vinho presente ali. Mas uma coisa é você fazer o que gosta, outra coisa é você deixar de fazer o que gosta porque você quer servir a Yahová. Há pessoas que só fazem o que gostam, mas não gostam de fazer o que o pai quer que seja feito.
Isso não lhes apetece. Deixar de fazer o que gosta, então ele vai logo se esquecer daquilo que o Senhor Yeshua diz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Esse menino tinha que ser educado de tal maneira que ele não fosse influenciado por nenhuma pessoa do mundo. Ele tinha um plano a ser executado, tinha uma responsabilidade. Então, queria que conviveu ouvindo a voz do Espírito Santo para saber o que fazer, onde ir, o que falar. E ele tinha a missão de apresentar o Mashiach. Ele não podia falhar no seu serviço ao seu Criador. Aleluia. O menino crescia e se robustecia nas academias. Vocês estão estranhando o que eu estou falando? Não está escrito isso aí, não? Você vai concordar com o que eu falei? Pois é. É isso que nós temos que ter. Prestar atenção. Tem muita gente que bebe tudo que é vomitado pela internet, pela televisão, pelo rádio. Ele bebe o vômito dos inimigos de Jeová. Elisheva, naturalmente ela tomava lá o seu licor, o seu vinho, não é? Tem gente que gosta daquele vinho bem cheio de álcool. Tem um vinho que não tem nem álcool, que é o suco de uva. Mas esse não presta para muitos bebedores de vinho. Ou você não sabe que muita gente deixou de congregar conosco aqui por causa do vinho. Não podia passar na porta de uma adega que os barris ficavam se balançando. É. Aí não resistiram. Olha, gente, renunciar não é uma coisa fácil, parece simples, não é? Mas Elisheva tomava vinho? Não sei. Zerariava tomava o vinho porque ele tinha que trabalhar com o vinho, inclusive nos sacrifícios. Não podia tomar o vinho na hora que ele fosse apresentar-se ali no santo. Era proibido intermitentemente, então eles terminavam não se viciando, porque o viciado ele não resiste à tentação. Inclusive até para fazer um jejum. Para muita gente, jejuar é um tormento, por causa de alguns ingredientes que existem, alguns elementos que tornam a pessoa dependente. E muita gente não percebe isso. O dependente, ele fica difícil, ele já está escravizado. Então, Yohanan não podia beber vinho. Poderia ser como Shimshon. Mas Shimshon não obedeceu à dieta. Ele quebrou a dieta. E terminou como terminou. Já Yohanan vai ser uma pessoa que vai ser educada rigorosamente para uma missão. E ele foi instruído pelo seu pai, pela sua mãe, e ele mesmo, depois de ter adquirido os conhecimentos, ele mesmo. Uma coisa é você estar puxando uma pessoa pela mão, outra coisa é você deixar a pessoa agora seguir em frente. E ela ter a disciplina para não fazer o que não deve ser feito. E para fazer o que deve ser feito. Isso requer disciplina, domínio de si mesmo. De maneira que a pessoa que não consegue dominar a si mesma, ela não poderá ser um servo, uma serva de Jeová. Então, queridos, nós estamos falando aqui do caráter de Yohanan. Para ninguém... não, porque o Senhor Yeshua não tinha pecado. Pois é, e Yohanan? Yohanan nasceu como todos nós nascemos, da relação de um homem com uma mulher. E Yeshua foi diferente. A semente completamente sagrada, mas no corpo de uma mulher tinha a natureza humana.
Aleluia. Nós falamos aí a respeito do caráter de Yohanan, o caráter dos seus pais, que entraram na formação, tinham cuidado com o que conversar dentro de casa. Qual era o assunto de Elisheba e Zerariah? A Escritura diz que eles eram praticantes dos mandamentos, dos decretos, como diz aqui, irrepreensivelmente viviam em todos os mandamentos e preceitos de Jeová. Então eles estavam ali, prestando atenção aos mandamentos, aos preceitos, os estatutos, os juízos de Jeová. Diariamente estavam consagrados, inteiramente consagrados ao Senhor. Eram vasos puros, limpos, sagrados. Para nascer o Yohanan, tem que ser vasos como esse. Então temos aí, portanto, a convicção de Yohanan. Já falamos isso na escola bíblica passada. Isso aqui eu estou colocando hoje para os irmãos como um adendo ao que foi dito na escola bíblica passada, para nós podermos prosseguir nesse estudo de Matitiahu. Agora, estamos de posse. Por que esse homem aparece repentinamente, Matitiahu? Não dá detalhes a respeito dele, porque os eruditos sabem, conhecem Yeshayahu, conhecem Malachi, conhecem projetos, conviviam, sabiam o histórico, inclusive dos pais de Yohanan. Naquele momento, eles eram contemporâneos, estavam a par dos fatos ocorridos na casa de Zerariah e Elisheba, que aquilo se espalhou, como está escrito aí, depois os irmãos poderão ver que aquela notícia se espalhou, e ficaram espantados. O que há de ser esse menino? Pergunta, né? Está lá, registrado. Nós, por isso, temos aqui no capítulo 3 de Matitiahu, voltemos agora a Matitiahu. São detalhes para nós podermos ajudar as pessoas quando perguntarem para nós: como é que Yohanan aparece aqui repentinamente? Como é que ele nasceu? Ele é filho de quem? Então, está aí a resposta. A importância de estarmos estudando a Escritura e estar guardando a palavra no coração para poder juntar todos esses dados e termos a convicção dentro de nós, porque eu não vou falar do que eu não sei. Se a Escritura para mim é importante, eu tenho que estar com a Escritura dentro de mim. Mas se a Escritura para mim não tem importância, um passeio passa a ser muito mais importante do que estudar a Escritura. Depois de, não tive tempo. Não eu tenho tempo de ir para a oração. Mas para ir para um passeio vai longe. Não? Como é que tem tempo para passear, para ir... E não tem tempo para ler a Escritura? Porque a Escritura não é? Para ele ou para ela, a Escritura não é importante. Aleluia. Passa horas e horas conversando. Principalmente no WhatsApp. O dedo. Uma habilidade. Não larga o telefone. Tem pessoas que são viciadas em cachaça, outras são viciadas em cerveja, outras são viciadas em uísque, viciadas em celular. Olha só a ponta do dedo aí como é que está. Dá uma olhada na ponta do seu dedo aí. Tem calo? Não? Aleluia. Aleluia. Você terá tempo para aquilo que você ama. Aquilo que é do seu agrado. O Senhor mandou pregar o anúncio. Quem o ama, fará. Mas eu não sei nada. Pois é. Quantos anos você tem de crente? E não sabe nada sobre o anúncio? É a pergunta que você deve fazer para uma pessoa que se diz crente. Ainda bate no pé. Eu estou pensando aqui, eu tenho 50 anos de crente. O outro tem 10 dias e está fazendo o que ele não faz há 50. Aleluia. Quando ele abre a boca, o que é que sai? Pega um bafômetro. Agora, quando o filho de Elohim abre a boca, sai o que de dentro dele? Yehová, Yeshua, Espírito Santo, os mandamentos. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao Eterno. A convicção de Yohanan está aqui no capítulo 3, versículo 11. No capítulo 3, e naqueles dias, versículo 1, né? E naqueles dias apareceu Yohanan, o imersor. Aí em português botaram João Batista, como se Batista fizesse parte do nome dele. Muita gente nem percebe isso. Yohanan, o imersor, pregando no deserto de Judá. E dizendo, retornai-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí é que ele vai dizer, porque este é o anunciado pelo navio Yeshayahu, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho de Jeová, endireitai as suas veredas. E aí vai dizer as características das suas vestes, e no versículo 11 diz acerca dele. Versículo 11. Ele vai fazer uma afirmação a respeito do Mashiach, que ele não conhecia. E eu, em verdade, vos batizo com água para o retorno. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Olha só, queridos, às vezes eu fico a pensar com as expressões de muitos crentes hoje que trata a pessoa o rei do universo, o que tem o domínio nos céus e na terra, com uma palavra, como se estivesse falando com uma pessoa qualquer. Nem o conhecem. Mas deixamos de lado essas coisas que são negativas, mas nós devemos tomar cuidado. Observe os acontecimentos que estão sendo direcionados, administrados pelo Criador, pelos mensageiros celestiais, para o cumprimento do seu projeto. Agora, falamos sobre o término do ministério de Yohanan e entramos no capítulo 4. Nós afirmamos aos irmãos, devemos estar atentos às Escrituras para agirmos por elas, por sermos filhos de Yehová Elohim. Observe que eu estou trazendo exatamente para os irmãos para perceber a importância de estarmos ali prestando atenção às Escrituras, como diz Shimeon, Kefá, apegando-se às palavras do Neviim, apegando-se às palavras do Neviim, como uma candeia que alumia em lugar escuro. Note que nós estamos caminhando para um estado final. A eternidade. Ora, se você para fazer concurso para entrar em determinadas instituições, preencher certas vagas, você tem que se esforçar, e se esforçar muito, estudar muito, tem que renunciar, tem que deixar os passeios, as brincadeiras e meter a cara no livro. Ou se quiser aprender uma profissão e ser um bom profissional, tem que se dedicar para as coisas do mundo. A pessoa tem que ter dedicação. Nós estamos falando de algo que é eterno, sublime, glorioso, e é o reino de Yehová Elohim. E aí temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Devemos estar atentos às Escrituras. Olha lá os magos, uma estrela, se perderam porque foram para o lugar errado, usando a lógica. Resultado, eles só foram postos no caminho de volta pela Escritura. Onde? Betlehem. Está escrito. Eles agora saíram de Jerusalém, viram novamente a estrela e foram conduzidos por ela até o lugar onde o menino estava. Bendito seja o Eterno. Note que não é uma questão de imaginação. Quem anda por imaginação, mas o meu Deus não é assim. Fuja dessas pessoas que dizem crente e usam essas expressões.
Aí você pergunta de um texto da Escritura, mas a letra mata. A letra só mata injustos. Devemos estar atentos às Escrituras para agirmos por ela, por sermos filhos de Jeová Elohim, como Yeshua. Como Yeshua. Vemos aí, estou voltando aqui nesse estudo, chamando a atenção, porque nós vamos entrar em algo que é quando o Senhor Yeshua vai começar a ensinar. Até aqui, os preparativos para a manifestação do Mashiach. Ele já nasceu, quando Yohanan aqui começa esse ministério, ele está com 30 anos. O Mashiach também está com 30 anos. Mas Yohanan ainda não apresentou o Mashiach. Ele vai ser apresentado. Mas ele, então, vem a imersão, foi imerso por Yohanan, e então, depois de imerso por Yohanan, os céus se abriram, ele estava orando, Lucas diz que ele estava orando, os céus se abriram, o Espírito de Jeová Elohim veio sobre ele em forma corpórea de pomba, não é? Ele foi cheio do Espírito Santo, o Pai falou, esse é meu filho amado em quem me comprazo. O Pai falou. E a Escritura diz que ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. Até ali, ele esteve com o Pai ensinando, instruindo ele na unidade com o Pai, recebendo as instruções, mas ele não fazia nada, não se manifestava. Eu sou o filho de Jeová. Não, ele não fazia nada. Ele não se manifestava. Ele vai se manifestar no tempo próprio, com obras. Aleluia. Então ele vai ser levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser posto à prova. Satã vai prová-lo, vai tentá-lo, e ele então se defende com o quê? Pois é. E aí, Mateus capítulo 4, a primeira defesa que ele faz quando Satã investe contra ele. Versículo 3 diz, se tu és o filho de Jeová, o filho de Elohim, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, o quê? Eu estive olhando bem essa palavra no hebraico. Estive observando que nem só por pão, porque as pessoas trabalham por algo, por aquilo que é importante para ele ou para ela. Não é assim? Ou não? Se é importante para a pessoa, ela... Não? Tem pessoas que não se importa com nada, mas tem aqueles que dão importância, lutam e vão em busca. Nem só por pão, nem só pelas vestes, nem só... As pessoas lutam por algo. Não é? Nem só por pão viverá o homem, trabalhará o homem. Que a boca do homem o incita ao trabalho. E a fome, outros não. Mesmo sabendo que vão ter fome, mas não se importam em trabalhar. Eles querem viver na dependência dos que vão lhe dar alguma coisa. Isso não é bom. Nem só por pão trabalhará o homem, mas por tudo que sai. Aí botaram palavra, mas no hebraico não existe. Por tudo que sai da boca de Jeová. O que é que sai da boca? No caso de Jeová é a palavra. Por isso é que colocaram isso, toda palavra que sai da boca de Jeová. Mas no caso do homem, nem tudo que sai da boca do homem é palavra. O homem tem doença, o homem tem uma série de coisas, às vezes come e não gosta, vai ter que... Muito bem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no caso de Jeová, tudo que sai da boca de Jeová, o homem viverá por isso. Porque ele tem muitas coisas, mas não tem a vida, porque a vida é algo que sai da boca de Jeová. O que é que sai da boca de Jeová? É o Davá. O Devarim, no plural. Palavras em português. Palavra. Não corresponde, mas é o que está em português. Então devemos estar atentos. Olha aqui a resposta. Nem só por pão. Na outra tentativa,
ele vai usar a palavra. Versículo 6. Levou ele a um monte, aliás, sob o pináculo do templo, e ali disse: se tu és o filho de Elohim, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Note bem, o que é que ele está dizendo? Está escrito. Então ele vai citar o quê? A palavra. Aí é que você tem que tem gente, porque tem gente usando a Bíblia. Não, mas lá ele está usando a Bíblia. Mas ele não tem discernimento para perceber o que é que eles estão fazendo com a Bíblia. Ele usa a Bíblia para ler um versículo, para iludir as pessoas. Mas o que vão dizer? Vão falar do mundo, filosofia, teologia, uma série de coisas, menos na palavra do Senhor. Vamos em frente. Olha só. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe então Yeshua, o que é que ele falou? E tem pessoas que quando chegam para ela com um texto da Escritura, ela fica embaraçada, aí começa a fazer história, contar. Ah, não, porque aconteceu isso. Isso é armadilha satânica. Você tem que dizer: também está escrito. Porque Satã está dizendo isto para levar o Senhor Yeshua a agir como Satã quer que ele age. E tem muitos homens e mulheres que fazem isso. Elas têm os propósitos deles e dela. O Brasil está cheio de pastoras. Onde é que está escrito na Escritura que uma mulher pode ser pastora? Se a Escritura diz que a mulher não deve exercer autoridade sobre o marido, como é que ela vai agora exercer autoridade sobre o marido das outras mulheres? E o marido fica como aquele cachorrinho atrás. Não, minha mulher é pastora. E você, seu vagabundo, é o quê? Por que não aprendeu? Você... desobedecem à Escritura. Mas, como a Escritura não é regra de fé e prática, para eles, qualquer coisa está valendo. Mas não vou fazer discurso dos pensamentos do mundo, porque a idade do Senhor nada tem a ver com o mundo, com o comportamento do mundo, das suas filosofias, nada. Também está escrito, para poder responder pelo que o Senhor falou, e não pelo que as pessoas imaginam. Certo? Na terceira tentação, ele agora vai querer: tudo isto te darei, se prostrado me adorar. Mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. A resposta do Senhor Yeshua está no versículo 10. Vai-te, Satã, porque está escrito: a Yahová teu Elohim adorarás, e só a ele servirás. Todas essas respostas aqui estão em Devarim, tirada do livro de Devarim, que o Senhor Yeshua conhecia muito bem. Então ele responde com a palavra do Senhor, que é a espada do Espírito. Aleluia. Nós podemos aqui trazer uma comparação para os irmãos, para ver a importância de você conhecer a palavra do Senhor. O projeto está em unidade com o Pai, para você não ser enganado, não ser iludido. Vamos lá a Lucas, novamente a Lucas. Porque todo mundo quer dar opiniões. Ah, porque eu acho, eu não concordo com isso, não concordo. Ah, porque aí faz os seus julgamentos. Ah, porque fulana, não sei mais. Aí, e tem pessoas que ela não fica do lado de ninguém. Ela não fica a favor de ninguém, ela fica a favor de todo mundo. Em particular, ela é a favor de um. Mas quando os dois estão juntos, quando os dois estão juntos, quando os dois estão separados, não, eu concordo com você. Você tem razão. Aí você também tem razão. Aí os dois estão brigando, porque fulano, ou fulano, né, deu razão para mim, mas ele também falou comigo que está contra você. Aí quando os dois estão juntos diante da... Queridos, nós precisamos ter discernimento para não andarmos segundo a opinião das pessoas. Se uma pessoa é um servo, uma serva dedicados ao Senhor de fato, você vê a pessoa
na reunião de oração, orando, buscando o Senhor, meditando na palavra, se relacionando bem com os seus irmãos, aí você ainda pode dar crédito quando essa pessoa está andando segundo a palavra do Senhor. Mas se é uma pessoa que só vive pensando segundo o mundo, olha aqui em Lucas capítulo, veja aqui o exemplo que eu vou citar para vocês. Versículo 57 do capítulo 1. E completou-se para Elisheba o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Elohim usado para com ela de grande compaixão e alegraram-se com ela. Aí cumpre-se aquilo que foi dito. Não é? E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zerariá, o nome do seu pai. Já tinha dito, vai ser Zerariá. E respondendo sua mãe, disse, não, porém será chamado Yohanan. E disseram, ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome? Isso não tem lógica. Isso aí, peraí, ele chama. E perguntaram por aceno ao pai, como queriam que ele chamasse, porque cada um estava querendo, né? Olha aí as opiniões. O avô, a avó, o sobrinho, a sobrinha, o tio, a tia, né? O comerciante que ele está devendo, comprou dinheiro. Aqui no caso de Zerariá não podia estar fazendo isso, né? E perguntaram por aceno ao pai como queriam que ele chamasse. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é Yohanan. E todos se maravilharam. E como ele cumpriu a palavra do Senhor, aí a boca se abriu para falar. E se abriu para dar glória, exaltação ao Senhor. Então, meus amados, observe, e nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Nós estamos fazendo a vontade de Jeová. Devemos ter cuidado com as imaginações, dos pensamentos, as ideias de cada um, que quer arrastar para satisfazer os seus caprichos, as suas vaidades. Louvado seja o nome do Eterno. Já vimos que os nascidos de Jeová serão provados, como o Senhor Yeshua foi provado. O Senhor Yeshua, então, agora, depois que ele volta do deserto, eu vou encerrar aqui esse capítulo agora com os irmãos, capítulo 4 de Matitiel. Diz que ele volta, e ele ouve que Yohanan estava preso, que agora Yohanan sai de cena, e ele então vai para a região da Galil, em português está Galileia. E ali então ele começa a pregação. Depois que ele volta do deserto, depois de ter vencido Satã, manietou o valente, agora ele vai despojar o valente, depois que ele mantém o valente preso. Versículo 17. Desde então começou Yeshua a pregar e a dizer, retornai dos vossos caminhos, porque é chegado o reino dos céus. Aí não aparece retornai dos vossos caminhos, aparece arrependei-vos, porque cada um seguiu o seu caminho. Seus costumes, os seus hábitos, têm que voltar. E isso não é fácil para o ser humano fazer. Voltar dos seus hábitos, seus costumes, retornar para Jeová, formar agora uma nova personalidade, adquirir os elementos essenciais de uma nova personalidade. Então, os fatores natos e os fatores adquiridos. Fatores natos têm a ver com a natureza. Como que o homem nascido de homem e mulher vai ter a natureza de Jeová? Tem que ter o nascimento do alto. Como conseguir isso? Note que o Senhor Yeshua começa a pregação como Yohanan começou. Sobre o reino. É chegado, está para chegar o reino. Aí nós temos em hebraico duas palavras, karov e lavô. Quer dizer, se aproxima para chegar, para se manifestar o reino dos céus. Então a expectativa é grande. Então o Senhor Yeshua, deixa eu ler isso aqui para os irmãos. O terceiro, o Senhor Yeshua continua a pregação, iniciada por Yohanan.
a respeito do reino dos céus. Veja bem que o Senhor Yeshua, eu anotei isso aqui para os irmãos, você pode comparar 4:17 com 3:1 e 2. É a mesma pregação de Yohanan. Não houve nova exegese. O Senhor Yeshua, que é o filho de Elohim, que foi instruído pelo Pai, não, agora vocês têm que dar ouvido a mim, esse negócio de, esquece Yohanan. Ele não fez isso. Ele vai dar continuidade ao trabalho que Yohanan tinha iniciado. Aleluia! Não houve nova exegese. Não, vamos fazer aqui uma nova exegese. Agora vamos aprender a homilética a respeito do reino dos céus. Não. Não houve nova exegese nem homilética baseada nos conceitos filosóficos, que muitos pregadores usam muito filosofias. Muita filosofia. Aí fico falando de vez em quando eu cito certas coisas, mas não fico falando o que Aristóteles falou, o que é que Platão falou, o que é que Sócrates falou, uma série e tudo isso são gregos. Dionísio, o que é que Dionísio? Essa besta quadrada, então, Diógenes falou. O Diógenes foi de uma escola, a escola dos cínicos, não com esse cínico que é tratado hoje, que já falei isso aqui para os irmãos. Na filosofia, que adianta aqui ficar falando de filosofia dos costumes do mundo, das mudanças sociais que ocorrem no mundo, enchendo a cabeça dos irmãos das coisas do mundo e a palavra do Senhor ficar fora? Isso transforma a pessoa em quê? Não houve nova exegese, nem homilética baseada nos conceitos filosóficos, sociológicos. Sociologia. Eu não preciso estudar isso, porque eu tenho que transmitir a palavra do Senhor. Psicológicos, paleontológicos, arqueológicos, científicos do mundo. Não, porque arqueologia... eu vou ficar cavando buraco para encontrar um pedaço de louça e dizer, não, porque isso aqui usou... Isso vai influenciar as pessoas em quê? Qual o poder que isso vai transmitir? Você pode estudar arqueologia, o que for, isso não vai transmitir poder nenhum para você. Não que eu não conheça alguma coisa sobre a paleontologia, sobre arqueologia, sobre um pouco sobre filosofia, não é que eu não conheça, é que não convém falar sobre essas coisas. Não transmite poder algum, são coisas mortas. Eu sei que tem muita gente que pensa que eu não conheço certas coisas. Observe que nem o curso que eu fiz, eu não uso, foi engenharia. Eu não vivo falando dos metais, metalografia, eu não vivo falando sobre isso. Não vivo falando sobre a questão daquilo que a gente aprende de engenharia mecânica, eletricidade. Não vivo falando sobre isso, porque isso não transmite poder algum para os irmãos. O que vai transmitir poder e que vai transformar você é se você receber a palavra de Yahuwá, guardar e praticar. Aí vai haver efeito na sua vida. Mas mesmo eu falando a palavra do Senhor, se você não guardar, não vai surtir efeito algum. Ouvinte esquecido não é transformado. Aleluia! Então, queridos, o projeto de Yehovah Elohim não sofre alterações, nem depende das mudanças que ocorrem no mundo. Então eu vou falar do que... porque ocorreu lá naquela época. Eu falo algumas coisas para despertar os irmãos do que ocorre no mundo, nas nações, os projetos que são imprestáveis, que não transformam nada, que não servem para coisa alguma. O que é que resta? O que é que restou das grandes potências do passado? O que é que restou hoje? Pó. Por que eu vou falar sobre o Império Assírio? Eu faço menção, porque está na Escritura, como fazer uma referência para situar em termos de época. Mas não ficar falando, não, porque os assírios eram assim, o pessoal lá de Ur dos Caldeus, Casdim, né? Isso não vai trazer nenhum benefício para os irmãos. Porque se eles fossem sábios de fato, estariam existindo até hoje. Sábios são os filhos de Elohim que até hoje existem. Aleluia! O reino do Senhor Yeshua continua firme, é inabalável. Mas os reinos do mundo se desfazem. Bem, queridos, agora nós entraríamos aqui no capítulo 5.
Matitiar agrupou todos os ensinamentos que ele fez. Tem vários grupos, e um deles ele coloca aqui. Você vê que o Senhor Yeshua, ele diz aqui no capítulo 4, que grandes multidões estavam seguindo o Senhor Yeshua, porque ele começou a fazer milagres, e as pessoas vinham de Arã, botaram Síria aí, né? Das regiões do Jardém, da Jerusalém, de vários locais, seguindo ao Senhor Yeshua. Eram multidões. Então, ele estava curando, libertando as almas, né? Expulsando os demônios, curando os enfermos, e agora, então, as multidões a segui-lo. Ele olha, vê a multidão, sobe a um monte e começa a ensinar. Aí começam, aliás, ainda ele chama 4 discípulos, aí nessa jornada dele, do capítulo 4, ele chama Kefá, Andirai, e Yaakov e Yohanan, filho de Zabidi. Essas chamadas são de grande importância, mas eu vou aqui deixar para a nossa próxima escola bíblica, porque não vou passar de raspão aí nessa chamada desses 2 homens, desses 4 homens, que serão homens de peso, principalmente Kefá, Yohanan e Yaakov, porque ele entra no capítulo 5 e é preciso nós entendermos bem o que o Senhor vai ensinar. Logo de início, ele começa aqui, e abrindo a boca, os ensinava dizendo, bem-aventurados os, capítulo 5, bem-aventurados os pobres. Pobre de quê? De espírito, porque deles é o reino. Observe que o Senhor Yohanan está pregando sobre o reino. O Senhor Yeshua começa a sua pregação pregando sobre o reino. Ele chama 4 pessoas e no meio daquela multidão virão mais discípulos. Ele vai se dirigir aos seus discípulos que estavam naquela multidão, a segui-lo já como discípulos. E ele começa dizendo, bem-aventurados os pobres do espírito, porque deles é o reino dos céus. Como eu vou precisar explicar isso aqui para os queridos irmãos, eu vou deixar isso para a nossa próxima escola bíblica. A gente não pode passar apesar de que já falamos sobre este texto. Mas é preciso abrir a mente para entender isto. Porque senão a pessoa vai ficar pensando, mas e os ricos não podem entrar no reino dos céus? E quer dizer isso aqui? Já expliquei isso para os irmãos. Mas nós precisamos, cada um precisa se apoderar de fato disso aqui. Eu vou explicar com mais calma na próxima escola bíblica. Certo? Mas não espere chegar à próxima escola bíblica. Essa semana você passa jejuando e orando aos pés do Senhor, pedindo explicações a Ele sobre esse texto e fazendo análise. Eu entrei no reino dos céus, de fato? Eu já entrei ou eu preciso entrar? Ainda. Aleluia. Isso aí é um relacionamento pessoal. Não é imaginar. Há muitos crentes imaginando, vivendo de imaginação. Eles acham, mas convicção alguma têm. Tanto que as ações deles diante de problemas manifestam o seu estado de espírito. Aleluia. Eu acabei de falar para vocês a perseverança de Zechariah e de Elisheba, e diante de circunstâncias gravíssimas para uma sociedade como Israel, não se deixaram abalar. Mas Elisheba era estigmatizada assim, tanto que o mensageiro tocou no assunto sobre a esterilidade dela. Mas ela não se abalou. Ela não se revoltou contra o Criador porque mas eu estou sendo fiel, eu faço tudo certo, fulano faz tudo errado, está sendo abençoado. Olha a ótica do cego. O outro está sendo abençoado fazendo tudo errado. Ele acha que está fazendo tudo certo, está dando tudo errado para ele.
Essa ótica é correta? Esse julgamento que essa pessoa está fazendo do Criador é justo? Quais são os critérios que ela está utilizando nas suas avaliações? Precisamos ser cautelosos. Nós estamos lidando com a nossa eternidade. Não se descuide disso. Aleluia. Que o Senhor te abençoe.